Seja muito bem-vindo, Gessé. Muito obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço a oportunidade, espero poder contribuir com o debate sobre o que está acontecendo no Brasil nos últimos anos e especialmente agora os acontecimentos mais recentes. Pois é, o senhor ganhou grande destaque nas últimas eleições porque foi o vereador mais votado da capital e veio de Viamão. Como que foi essa mudança? Eu fui vereador em Viamão de 2017 a 2020, antes disso tinha sido líder comunitário de 2012 a 2017. Depois, enquanto era vereador em Viamão, fazia um grande trabalho de fiscalização, mais ou menos como ficou conhecido o Gabriel Monteiro, lá no Rio de Janeiro. E isso me propiciou uma grande visibilidade. E daí, por uma questão de perseguição política, eu acabei trocando o domicílio eleitoral a Porto Alegre e me elegi vereador em Porto Alegre em 2020. Até fiquei em 25º naquela ocasião. Muitas pessoas achavam que eu era candidato em Viamão, embora estivesse concorrendo em Porto Alegre. E daí concorri a deputado estadual, não me elegi, alinhei o discurso para aquilo que eu queria dizer, mas que por uma questão contextual acabava que por conta de partido eu tinha ficado meio reprimido. E depois que eu fui para o PL, acabei conseguindo me tornar o vereador mais votado aqui de Porto Alegre e, por coincidência, também do sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, com 22.966 votos. E isso me coloca meio que numa obrigação de ser pré-candidato a deputado federal, porque o PL, o Bolsonaro e a direita precisam de representantes lá. Então seria como se fosse egoíste da minha parte. Egoísmo da minha parte não ser candidato a federal. Então, embora talvez a chance de eleição para estadual fosse maior, é mais importante eu ajudar a direita a ter uma vaga na Câmara Federal do que buscar uma questão de satisfação pessoal nesse momento. Uhum. Então, o senhor se filiou ao PL justamente por ter as mesmas ideologias do partido. Alinhamento ideológico. Sim, até o meu slogan de campanha era direita de verdade, que é um slogan que estava tá até hoje lá na sede estadual do Partido Liberal e que as pessoas tinham vergonha de falar direita de verdade ou direita. E eu fiz questão de colocar no meu slogan de campanha direita de verdade. Até no primeiro momento muitas pessoas acharam que era um erro estratégico, porque eu perderia esse eleitor mais de centro que me acompanhava. Mas eu costumo dizer que o período eleitoral ele é um elo entre o que tu já fez, tudo aquilo que tu representou até então, e o que tu quer firmar de contrato com os eleitores pelos próximos 4 anos de representação. Então eu acreditava que o direita de verdade conectava bem o que eu já era com aquilo que eu queria representar, como se fosse o slogan barra o compromisso que eu ia representar. Então as pessoas entenderam, me deram a honra de ser o mais votado e eu pretendo continuar representando esses valores da melhor maneira possível aqui em Porto Alegre, quem sabe um dia como deputado federal. Uhum. Então, o que seria essa direita de verdade? Essa é uma boa pergunta. Na verdade, é assim, ó. No passado, as pessoas não sabiam o que era ser de direita. Tanto que acreditava-se que o PSDB era de direita. Porque basicamente quem não fosse de extrema esquerda era considerado de direita. Então, partidos como PSDB, Partido Progressista, MDB, tudo que não era extrema esquerda era visto como direita. Mas depois de 2016, aquela percepção dos teatros das tesouras, que a gente acabou observando com a direita mais ideológica, onde existia uma certa alternância de poder entre diferentes tons de esquerda, a gente começou a perceber que existia uma direita que se utilizava do slogan da direita, mas que não representava de fato a direita. Isso eu chamo de direita de mentira. Existem alguns políticos que surfaram na onda de direita e se elegeram, mas não representavam e não votaram de acordo com o que a direita esperava. Então, por exemplo, vou dar exemplos de fora de Porto Alegre e Rio Grande do Sul para não me comprometer com colegas aqui da região. Mas, por exemplo, Joyce Hasselmann. Ela se elegeu se dizendo ser o Bolsonaro de saia, queria ter cargos no governo, o presidente Bolsonaro não deu, e ela se voltou contra o Bolsonaro. O Alexandre Frota também. Ele se dizia de direita, surfou uma onda da direita, quando chegou na oportunidade de apoiar o governo que ele ajudou a eleger, e principalmente que elegeu ele, ele se virou contra. Entrando na onda do Dória, do Dória que queria derrubar o Bolsonaro para tentar
substituir eleitoralmente o Bolsonaro na eleição presidencial de 2022. Então, todo esse pessoal, inclusive aqui, Eduardo Leite, Dória, Witzel, no Rio de Janeiro, o próprio Alexandre Frota, Joyce Hasselmann e muitos outros Brasil afora, acabaram surfando na direita, mas se revelaram não ser de verdade direita, não acreditar nos valores, nas pautas que a direita de fato representa. Então, esse é um aspecto do que seria o direita de mentira. Mas e o que seria, então, de fato, alguém de direita, né? Alguém que representa e defende, de fato, os valores que a direita valoriza. No passado, defender a direita bastava falar sobre segurança pública, por exemplo. O cara é polícia ou o cara defende exército, então ele é de direita. Isso é o que as pessoas pensavam até pouco tempo atrás também. Mas com a ascensão do Bolsonaro ao governo, pautas como liberdade econômica, conservadorismo, patriotismo começaram a ter relevância também. Então, hoje, tem o decálogo do PL, mas os principais valores da vida, família, liberdade, propriedade, liberdade, que eu acredito que eu represento e que eu acredito nesses valores de fato. Então, quem de fato defende os valores que a direita preza é um direita de verdade. E quem não defende de fato ou somente utilizou de maneira eleitoreira para oferir um sucesso eleitoral, mas que não representa e não acredita naquilo, é o direito de mentira. Então, as pessoas entenderam e me deram a oportunidade de ser o representante delas aqui na capital, com essa reeleição aí que foi bastante simbólica. Então, o senhor quer representar essa sua ideologia e a ideologia de direita de verdade agora para deputado federal, né? Sim, a ideia é, agora, neste momento, a gente é pré-candidato, né? Todos somos pré-candidatos. Então, eu continuo mantendo meu trabalho de vereador, porque, na verdade, assim, a gente costuma ver os vereadores, os deputados, os senadores, pelos seus discursos. Ele fez um discurso legal lá no carro de som, ele fez um panfleto bonito, ele fez uma fala legal na tribuna que viralizou, ou ele fez um vídeo de react muito legal aqui nas redes sociais, e que viralizou, e que chamou atenção, e que está bombando. Só que a maior expressão de um parlamentar não é o que ele fala, embora o parlamentar tenha sido eleito para falar, para representar ideias. Mas a maior expressão do que ele pensa é o voto. O voto que ele coloca lá dentro das votações como vereador, como deputado, como senador, fala muito mais alto do que um discurso, porque tu pode dar um discurso eloquente, alinhado, mas votar contrário àquilo que tu alegou. Então, eu acho que dentro da hierarquia de referências que as pessoas têm que buscar no seu representante, é como ele vota, depois como ele fala, porque às vezes o que ele fala não corresponde ao que ele vota. E eu acredito que eu seja uma pessoa bastante alinhada com esses valores, voto de maneira adequada, falo de maneira a contemplar o pensamento, que é alinhado com aquilo que eu voto, e neste momento eu sou pré-candidato a deputado federal para substituir os 3 melhores nomes do Congresso Nacional Gaúchos que nós temos hoje, que é o Van Hatten, que é deputado federal, que é o Zuco, que é deputado federal, e que é o Sanderson, que é deputado federal, que vão vir a governador, no caso do Zuco, são pré-candidatos, e a senador, no caso do Van Hatten e do Sanderson, que também são pré-candidatos. E só dentro desse espectro da direita, que são 3 candidatos apenas, já são 600 mil eleitores que não vão ter alguém que os represente, porque eles escolheram alguém que não vai estar mais nesses cargos proporcionais. Então, eu acredito que se eu continuar mantendo esse alinhamento ideológico, postura, a coerência de votações, eu vou ser alguém que tem a capacidade de postular. Então, por isso que eu sou pré-candidato a deputado federal. Seria muito mais confortável vir a estadual, mas eu acho que o Brasil precisa de representantes de direita no Congresso Nacional e eu estou me colocando nessa posição para contribuir com esse processo. E falando em eleições, por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, o Bolsonaro está inelegível até 2030. E, inclusive, ontem, né, foi por isso que nós chamamos o senhor para comentar sobre esse assunto, né, de que foi determinada a prisão domiciliar por descumprir medidas cautelares. E eu gostaria de saber a sua opinião, se o senhor considera essa prisão legítima. Nem a prisão, nem a questão da inelegibilidade, tá? Porque tem basicamente 2 razões pelas quais ele foi, entre aspas, condenado, ele foi proibido de concorrer, foi designado como inelegível. Primeiro é uma questão da reunião com os embaixadores, que é algo privativo do presidente poder fazer. Então, não faz sentido tornar o presidente inelegível por ter feito algo que era privativo do que ele tinha que representar. Na verdade, o Fachin, que era um ministro da Suprema Corte naquele momento, fez uma reunião com os embaixadores sem ter a prerrogativa de fazer isso. Então,
se fosse parar para analisar, a questão do abuso de poder teria partido muito mais de quem não tinha prerrogativa para fazer aquela ação do que quem tinha prerrogativa de fazer aquela ação. E então eu acredito que pela questão da reunião com os embaixadores é totalmente sem lógica a questão da inelegibilidade. E o outro fator que estão imputando a ele é a questão do abuso de poder político, porque ele participou de uma manifestação, acho que se não me engano, em 2022, no 7 de setembro, que tinha milhões de pessoas participando e que seria abuso de poder econômico, o que também é um absurdo. Por quê? Porque na pré-campanha de prefeito na cidade de São Paulo, o Luiz Inácio Lula da Silva pegou com dinheiro de sindicatos, participou de uma manifestação que foi bancada por sindicatos que recebem recursos públicos e pediu explicitamente voto para o candidato Boulos. E se fosse usar a mesma régua, o Bolsonaro não teria sido tornado inelegível. Porque, diferente do que aconteceu com o Boulos e com o Lula, que teve dinheiro de sindicato, que de maneira indireta foi financiado por recursos públicos, no caso do Bolsonaro, foi financiado, se não me engano, pelo Silas Malafaia ou alguém que bancou, doou a questão do carro de som. Então, se for parar para analisar do ponto de vista legal, não faz sentido a inelegibilidade por ter participado de uma manifestação. Tá? Então, isso nos dá a entender que existe, sim, uma perseguição política contra o presidente Bolsonaro. Sem julgar aqui o mérito do TSE, se ele tem alguma predileção ou não, mas é impossível pensar que juízes indicados para o Tribunal Superior não tenham também preferências pessoais. Todo mundo tem preferência pessoal. E nesse caso parece, eu não estou dizendo que sim, mas parece que existiu uma mudança de régua que foi aplicada numa medida mais severa para um candidato e menos severa para outro candidato. Se fosse usar a mesma regra que foi usada ao Bolsonaro, o Boulos estaria inelegível. Mas ninguém está falando disso. Então, esses dois aspectos com relação à questão da inelegibilidade, que para mim não faz o mínimo sentido, o Bolsonaro merece sim estar nas urnas para ser julgado pela população, como, diga-se de passagem, o Lula pedia quando estava preso na questão da sua prisão lá pela questão do Lava Jato. E do ponto de vista da prisão do Bolsonaro, eu considero completamente desproporcional. E eu vou te falar que, pelas notícias que nós temos lido, os próprios colegas do STF, do Alexandre de Moraes, acharam desproporcional a medida. Porque se já está tendo um julgamento na primeira turma que vai julgar se ele foi ou não culpado por aquilo que ele está sendo acusado, que eu também acho um julgamento ilegítimo, mas isso aí é uma outra discussão, por que tinha que dar uma medida cautelar agora? Totalmente desproporcional. Então, até as últimas notícias que eu tenho visto, alguns ministros do STF se sentiram desconfortáveis com essa medida que não foi nem solicitada pela PGR e nem referendada pelos demais colegas. E se a defesa do Bolsonaro solicitar, vai ter que ir para a primeira turma para ser referendado ou não. Então vai constranger os colegas a ter que se posicionar nesse momento para uma medida que saiu da cabeça do ministro Alexandre de Moraes. Então eu entendo que foi desproporcional, sim, e acredito que nós estamos passando por um momento de muita dificuldade, muita instabilidade no Brasil, política, e acredito que a anistia geral, ampla, geral e restrita, que é uma solução que, inclusive, hoje o Congresso acabou trazendo como possibilidade, é a única solução possível para nós pacificarmos o Brasil. Então, esse é meu desejo, que os deputados federais, os senadores, o Hugo Mota e o Alcolumbre, possam pautar isso, porque eu tenho certeza que voto tem, a população quer e o Brasil precisa. Até porque, pela questão econômica, a partir agora do dia, se não me engano, é quarta ou quinta ou sexta, nessa semana mesmo, vai entrar em vigor as tarifas e foi colocado que, se não for atendido, pelo menos uma sinalização de que existe uma intenção de desescalar esse conflito, os Estados Unidos não vai querer manter relações com o Brasil e isso vai ser prejudicial à nossa economia, com certeza. Então, o senhor acredita que há um certo desequilíbrio entre poderes aqui no Brasil? Sim. Estou lendo, inclusive, recentemente o livro do John Locke, o segundo tratado sobre o governo civil. Muito interessante. Tenho tentado ler mais a bibliografia liberal econômica lá dos primórdios, como se fosse da arquitetura que se fundamentou a liberdade econômica, o liberalismo clássico. E o que se fala, e estava lendo hoje, inclusive, é que o poder mais importante de uma sociedade é o parlamento. Por quê? Porque o parlamento ele foi o poder delegado pela população. Então, imagina, nós somos uma sociedade com milhões de pessoas. No caso, ele escreveu lá na 1600 e alguma coisa, então eram muito menos pessoas, mas a filosofia por trás permanece a mesma. Nós somos uma sociedade que cada um de nós vive em estado de natureza. Cada um de nós vive numa condição de
não ter entre nós um juiz para decidir os nossos conflitos. E eu posso continuar nesse estado de natureza, ou eu posso me submeter a um grupo que vai ter regras claras para dirimir conflito entre pessoas. Só que quem faz essas regras? Teria que ser a própria população, porque são as pessoas que, vivendo em sociedade, acabam gerando regras de convivência. Só que é impraticável tu fazer essa criação de regras numa praça pública de milhões de pessoas. Então, o que se faz? Se cria parlamentos que, na representação da sociedade, vai decidir em nome da sociedade. E o poder mais importante que existe numa sociedade é o parlamento, porque o parlamento é como se fosse o legítimo delegado para tomar decisões em nome da sociedade. E depois viria o poder executivo, que é quem, com um exército permanente, com força de segurança, aplicaria as regras criadas pelo parlamento, que tem o legítimo poder delegado pela sociedade. E depois, mais adiante, se criou o judiciário, que é para fazer como se fosse um árbitro entre quem está certo e quem está errado. Hoje o que está acontecendo é que o poder mais importante de todos, que é o parlamento, ele está sendo subjugado pelo executivo e pelo judiciário. Então, na verdade, hoje nós não vivemos mais numa democracia como ela foi idealizada pelos liberais clássicos. Parlamento, executivo, judiciário. Na verdade, hoje nós temos um judiciário que manda no executivo e que os dois em conluio mandam no parlamento. Então, na verdade, se alguma pessoa chegar hoje e falar assim, ó, hoje nós não vivemos ainda numa democracia, pode olhar o segundo tratado do governo civil, John Locke, está explicado. Isso não é mais uma democracia. A menos que o poder judiciário retorne para o seu ponto de árbitro isento, o poder executivo somente faça aquilo que a lei lhe permite e o parlamento, como representante legítimo, possa tomar decisões em nome da sociedade. Inclusive, nesse livro, que o Locke é quem fundamentou também a criação das colônias nos Estados Unidos, a própria Constituição americana, fala que se o parlamento trai os anseios da população, ele pode ser destituído por um outro grupo de pessoas que vai representar os anseios da sociedade. Então, hoje está completamente esculhambado, porque nem o parlamento consegue dar vazão aos que as pessoas pensam e os outros poderes que não têm legitimidade para representar a população estão tomando conta e literalmente dando ordem para o parlamento e para a população. Então, sim, nós temos hoje a necessidade de um reequilíbrio de forças, um reequilíbrio de harmonia entre os poderes que passa pelo poder, o parlamento voltar a ter protagonismo. O protagonismo que a democracia exige. Então, sim, existe hoje um desequilíbrio e é no parlamento que esse equilíbrio vai ser buscado. Hoje um problema que tem acontecido é que, talvez numa ânsia de acertar, tanto o Poder Judiciário quanto o Poder Executivo estão tentando impor soluções. Só que se essas soluções que são solicitadas pelo parlamento, essas soluções que são como se fossem impostas pelo Judiciário e pelo Executivo, não encontram ressonância no que as pessoas pensam, o que a população passa a pensar? Ela passa a pensar que esses que estão atuando como tiranos. E quem seria o poder adequado para dar como se fosse o andamento na inteligência da sociedade? O parlamento. Por quê? Porque o parlamento é o poder que nós podemos trocar a qualquer momento quando ele não cumpre a representação delegada. Então, nós precisamos sim de um freio de arrumação para que o parlamento volte a ter o protagonismo das decisões e que somente os eleitos, que somente o executivo e o legislativo, que são eleitos, passem a ter como se fosse a preponderância das decisões. Porque hoje tem uma distorção que muitas vezes acaba que, por questões políticas, que não deveria ser, o Poder Judiciário acaba interferindo nas decisões que deveriam partir do Poder Legislativo. E a população percebe isso e, por perceber isso, acaba tendo toda uma rejeição ao Poder Judiciário por conta disso. E assim, o senhor comentou de uma certa perseguição, uma certa censura. O senhor acredita que essa censura e essa perseguição sejam também por parte de quem apoia a direita ou fique só na parte política? As pessoas também, o apoiador, né? Ele também sofre com essa perseguição? Ah, sim, não, com certeza. Eu pergunto para qualquer pessoa, tá? Eu mesmo, parlamentar de Porto Alegre, o mais votado do sul do Brasil, eu às vezes penso, será que eu vou comentar isso? Temos o exemplo agora do Ezequiel, vereador de Canoas, que literalmente nesta quarta-feira de manhã, dia 7 de agosto, dia 7, né? Dia 6 de agosto, vai ter julgado um processo de cassação
porque ele comentou que mulheres trans não são iguais a mulheres biológicas. E daí, por uma questão de contexto político, ele está sendo processado no parlamento e pode perder o mandato por ter falado isso. Tu pode achar abominável o que ele falou, mas poderia uma pessoa, no exercício da atividade parlamentar, ser condenada por algo que falou? A lógica da democracia é que não. Vou dar um exemplo, tá? Eu tenho um vídeo agora que está viralizando nas redes sociais, que demorou uns 4 anos para ele encontrar ressonância na cabeça da sociedade, que é a questão do educação inclusiva. Falei toda uma questão sobre a educação inclusiva, que a educação inclusiva acaba sendo muito mais uma questão de economia de recursos do que, de fato, incluir crianças especiais na sociedade. E que eu lembro que quando eu postei esse vídeo há uns 2 ou 3 anos atrás, muitas pessoas concordaram, mas concordavam em silêncio. E, por algum motivo qualquer, eu peguei e retrouxe esse vídeo para a tona. E agora ele está viralizando, tanto no TikTok quanto no Instagram. E nós temos aqui milhares de pessoas comentando. Bah, eu penso a mesma coisa, acontece comigo mesmo, é realmente uma hipocrisia e tal. E daí, imagina, se eu fosse ser julgado e condenado por uma opinião polêmica, de que deveriam acabar as escolas especiais, deveriam acabar as escolas de inclusão e passar a ter escolas especiais, que é o contexto basicamente do que eu pensei. Eu poderia ter sido punido, caçado por uma opinião que parecia preconceituosa, mas que na verdade tem todo o embasamento filosófico por trás e também de opinião, e que na verdade agora, depois de um tempo, as pessoas estão concordando e começou a ganhar ressonância, tanto que estão até pedindo para fazer entrevista sobre isso e coisa desse sentido. Então, às vezes, tu falar algo que pode ser mal interpretado, pode ser somente uma besteira, a vida acontece, ou pode ser um novo paradigma, ainda não como se fosse compreendido pelo grosso das pessoas, que pode se tornar o pensamento principal, mainstream no longo prazo, ou pode morrer como algo que não deu certo e tal. Então, ao parlamentar, e para toda a sociedade, na minha opinião, deveria ter-se o direito de falar qualquer coisa. E daí, tu te associa àquela pessoa ou não, de acordo com a tua aderência àquilo que ela fala ou não. E hoje está acontecendo a perseguição, sim. Eu mesmo tenho medo de falar algumas coisas. O vereador da Ezequiel está sendo processado por conta disso. E muitas pessoas, principalmente da direita, foram perseguidas por causa disso. Exemplo, nós temos o Alan dos Santos, que está exilado nos Estados Unidos. Temos o Constantino, que está exilado nos Estados Unidos. Agora, a revista Timeline foi para os Estados Unidos. E eu tenho certeza que tu, como apresentadora do Porto Alegre Oficial, tem medo de fazer alguns comentários, algumas questões, porque tu não sabe qual é que é o limite dessa aceitação social ou não, ou se vai ter alguma perseguição judicial ou não. Então, sim, tem um receio. Eu tenho medo, tem muitas pessoas do meu círculo que têm medo. E tem vídeos que tudo certo, tudo dentro do que eu acredito, que eu posto e eu penso, será que eu excluo esse vídeo ou não? Então, isso só existe numa sociedade que não tolera a divergência. Inclusive, agora no último sábado, ou domingo, acho que foi sábado, eu fui no show do Léo Lins aqui em Porto Alegre. Uhum. E eu lembro que teve uma vereadora de esquerda que fez uma ação judicial para tentar proibir esse evento aqui em Porto Alegre, porque supostamente o Léo Lins, ele falava coisas abomináveis. E daí eu fiz uma campanha de comparecimento no evento e até assisti o show. Achei um show médio, não achei um show engraçado. Piadas ali eu não gostaria de fazer, até me senti desconfortável com algumas piadas. Só que as pessoas têm que ter o direito de se expressar. E agora eu sei, porque eu participei do show do cara, que eu não vou querer ir num segundo show dele. Porque agora eu sei. Se nós formos policiar o discurso, não quer dizer que o discurso vai deixar de existir. Ele só vai ficar cada vez mais subterrâneo na sociedade. Então, por isso que eu acho que a liberdade de expressão tem que ser absoluta para as pessoas poderem se expressar de maneira que acharem, até para que eu saiba, eu não quero me misturar com essa pessoa porque ela fala besteiras que eu não concordo. Então, é uma questão que eu acho que de fato acontece. E hoje, sim, existe uma perseguição. Eu acho que agora, a partir das últimas 2 semanas, depois de toda a repercussão, inclusive da Lei Magnitsky, e de que a própria mídia está percebendo que estava chegando num limite preocupante, inclusive para a própria mídia, eu acho que parece que se afrouxou um pouco e se permitiu voltar a se expressar um pouco mais. Então, eu acho que ainda existe um grande risco a questão da liberdade de expressão no Brasil, mas eu acho que nesse momento parece
que ela está voltando a ter um pouquinho mais de elasticidade, para que as pessoas possam se expressar, e a gente conseguiu observar que depois do dia 8 de janeiro foi a primeira vez que nós tivemos uma manifestação grande, porque, embora com medo, as pessoas acabaram indo às ruas agora no último final de semana. Pois é, porque o senhor esteve agora nessa manifestação que aconteceu no Parcão, inclusive no Brasil todo aconteceu essa manifestação. A maior manifestação após o pedido de impeachment. Isso, e eu pergunto assim, essa manifestação ela não teve nenhum tipo de represália, que seria, na verdade, um tipo de censura, né? Uma represália, seria um tipo de perseguição. Então, em relação a que a direita enxergaria essa censura? Olha Se só. vocês estavam na rua falando o que vocês pensam, suas ideologias, enfim. Sim, olha só. É uma boa pergunta, tá? Porque supostamente se vocês forem falar o que quiserem, então não existe perseguição. Tá? Quantos de vocês aí em casa já tiveram alguma publicação cancelada, bloqueada, ou teu Instagram proibido de falar por conta de alguma denúncia por algo que meramente é uma opinião polêmica? Então isso é um primeiro aspecto, né? Porque durante os primeiros 2 anos do governo Lula, existia uma parceria entre o governo e algumas agências de checagem que tinham um viés mais à esquerda, que censuravam tudo que incomodava da direita e não perseguia aquilo que era da esquerda. Eu posso falar isso com propriedade, porque de fato eu tive contas bloqueadas por fatos que aconteceram que estavam sendo imputados como se fosse fake news. Tem vários exemplos, questão das enchentes, questão da Janja aí fazer viagem de milhões junto com o Lula, que embora fosse verdade, era uma verdade que incomodava. Então essas agências de checagem, e eu tenho inclusive processos movidos contra agências de checagem, utilizavam pequenos aspectos do que tu falava para se concentrar o foco naquele aspecto para dizer que não, isso não é verdade, então tudo que tu está falando é mentira. E daí reduziam o alcance da publicação, bloqueavam contas de redes sociais e basicamente te tornavam um invisível na participação social, que na nossa ágora, como se fosse o nosso local público de debate hoje, acaba sendo as redes sociais. Então, existiu essa perseguição, isso é um fato. Isso é um fato e eu tenho processos para mostrar de casos que eu passei. Mas mais recentemente, agora inclusive com essa Vaza Jato 2 que a gente tem observado, as pessoas que participaram do 8 de janeiro, aparentemente, elas foram sentenciadas com base em análises de vida pregressa nas redes sociais que vinculassem elas à direita. Isso, cara, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Por quê? E essa é a questão do Tagliaferro lá que ele está falando, que seriam supostamente as mensagens que ele vazou, que ele tirou de dentro dos grupos que tinha lá na questão do TSE. O que acontece? As pessoas estavam no 8 de janeiro. E, pelo que deu para entender, as pessoas que ficaram presas ou contidas, antes de ser liberada, tinha que ser feita uma investigação da vida pregressa delas para saber se elas tinham vinculação criminosa para manter presa ou afastar. Qualquer investigação policial faria isso. Uhum. Porque supostamente estaria fazendo algo errado, então vão investigar. Só que não era tu pegar a ficha corrida da pessoa e ver se ela tinha algum crime lá de roubo de carro, ou homicídio, ou tráfico de droga em aberto. Era olhar nas redes sociais, o Tagliaferro falou isso, é um absurdo, e eu tô com medo de falar isso pra ti agora, mas é um fato. O Tagliaferro alegou que, olha, o nosso trabalho era olhar no Instagram das pessoas, ou no Facebook das pessoas, se elas falavam contra o STF, se elas falavam contra o TSE, se elas falavam contra o Lula, ou contra algum dos seus membros. Ou, caso não tivesse algo assim, se demonstrasse que elas fossem bolsonaristas. Tem pessoa que ficou presa porque estava usando camisa verde e amarela. Tem pessoa que ficou presa do 8 de janeiro até hoje, ou algumas já foram dispensadas, mas ainda assim com medidas restritivas, porque falaram mal do sistema eleitoral, ou falaram mal da questão das eleições, ou do Lula, ou de algum membro do judiciário. E isso, me desculpa, é perseguição. E sim, eu tô com medo de falar isso agora aqui. Mas é um fato. E não falaram sobre isso quando botavam jogar a bola de futebol com a cabeça do Bolsonaro. Não falavam quando depois de tomar uma facada do Bolsonaro, que tinha que ter morrido mesmo. Não falaram agora esse Santos Cruz aí, ou algo tipo assim, que é o atual ex-vice-presidente da OAB, que falou literalmente que na democracia que eu espero, que eu acreditava, não é o que eu tô falando isso, é o que o Santos Cruz falou, que o Bolsonaro deveria tomar um tiro na nuca. Cara... E nós que falamos de discurso de ódio, contra nós que as redes sociais foram instrumentalizadas para nos calar, sendo que é o ex-presidente da OAB Nacional que falou isso. Então, por que esse cara não vai perder as redes sociais? O que ele fala não é discurso de ódio?
Então, obviamente é. Só que nós fomos perseguidos. Então, por isso que as pessoas, depois do 8 de janeiro, foram sim silenciadas. Elas foram silenciadas numa instrumentalização, tanto de alguns órgãos que deveriam prezar pela justiça, quanto jornalismo, quanto órgãos de checagem de fatos, que buscavam qualquer vírgula das pessoas que falassem à direita, mas sempre esqueceram de punir as pessoas da esquerda. O exemplo é o Janones. O Janones literalmente fez um livro falando como ele criava fake news para punir o Bolsonaro, para tentar retirar a relevância eleitoral do Bolsonaro, chamando o Bolsonaro de ladrão de joia, questão de pedófilo, não sei o que e tal, coisas que se provaram falsas e que, na verdade, não tiveram redes sociais banidas nem bloqueadas. Enquanto eu falei que o Bolsonaro mandou mais recursos para o Rio Grande do Sul do que... Não, o Bolsonaro havia mandado mais recursos para a Bahia, quando teve uma enchente da Bahia, do que o Lula mandou para o Rio Grande do Sul, e enquanto o Bolsonaro mandou recursos para nós, o Lula e a Janja tinham ido para a Índia. Só fatos verdadeiros. E eu tive minhas redes sociais com queda de engajamento e taxada de fake news, porque uma frase lá, tipo assim, no meio do meu comentário tinha uma questão tipo assim, porque foi em setembro, não foi em agosto. Então isso é fake news? Não, é verdade. Talvez um fato, uma questão factual ali, uma observação no meio que não tem relevância nenhuma na tua conclusão, esteja não concretamente correta, mas que não influencia na opinião, e mesmo assim eu fui censurado. Tem outro exemplo. Lembra quando as bolitas, exatamente, lembra quando o general lá da Gabinete de Segurança Institucional do Lula acabou entrando junto com os manifestantes no 8 de janeiro e ele abria as portas para as pessoas e tal, para entrar, não, entra aqui e tal, tudo bem, que não sei o que e tal. Teve até uma CPI que misteriosamente isentou o cara que estava lá dentro, que era o que tinha que prezar pela segurança, fora as câmeras que sumiram e coisa nesse sentido. Ele, em algum momento, um assessor dele, que era um tenente lá, tenente-coronel, pegou e literalmente entregou um copo d'água para um manifestante. Toma um copo d'água aqui. Dias, é. General Dias. Toma um copo d'água. E eu peguei naquele dia, quando 2 ou 3 meses depois vazou as imagens pela CNN, então eu fiz um vídeo eloquente no Instagram, na tribuna, berrando: Lula! A casa caiu! Tá filmada a notícia agora na CNN. O general Gonçalves Dias acabou recepcionando os manifestantes com um cafezinho durante o dia 8 de janeiro. Blá, 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 blá. Eu estou em uma checagem de fatos. Porque era mentira que o general recebeu o pessoal? Porque era mentira que tinha infiltrados? Não. Era porque não era café, era água. Então, tu acha que era perseguição? Eu entendo que é perseguição. Porque era uma verdade que não convinha. E, como as redes sociais, as pessoas comparam a informação, a informação que tem relevância acaba se destacando, e como os meios tradicionais de comunicação, tipo TV, Globo, e nesse sentido, não falavam aquilo que as pessoas queriam expressar, os vídeos na rede social acabavam ganhando repercussão. E daí, o que é o conveniente fazer para quem detém o poder? Tentar silenciar as pessoas que falam o que incomodam. E nós da direita somos pessoas que incomodam, porque hoje o establishment político quer eliminar a direita. E o Bolsonaro é o símbolo disso. As pessoas do Rio de Janeiro também são, os parlamentares que estão sendo processados também são. Eu também tenho processo contra mim. E eu acho que isso é uma forma de tentar silenciar a oposição política. Se acontecesse o que acontece hoje com a direita, na época do governo Bolsonaro, só que ao invés de ser a direita e a esquerda, com certeza nós teríamos sido denunciados nos organismos internacionais de direitos humanos, de liberdade de expressão, coisa nesse sentido. Mas como? É o establishment político contra a direita, parece que é tudo certo. Então, o senhor acha que se alguém da esquerda publicar algo que se diga fake news, ela não seria... Não aconteceria nada com ela? Ou muito menos. Exemplo, Janones. Janones é um exemplo clássico. Janones escreveu um livro falando como ele fez fake news contra os fascistas no período eleitoral, e ele, daqui a pouco, pode ser até indicado para a Academia Brasileira de Letras. E isso não é prova de que ele cometeu fake news. Mas eu falar do Lula, coisas factuais, tem cá. Agora tá menos, tá? Vamos ser sinceros, agora tá menos. Até porque as redes sociais estão saindo do Brasil, o X já não tem mais escritório aqui, as agências de checagem de fato já perderam muita relevância, mas no auge da censura, pelo menos nas redes sociais, que foi os primeiros 2 anos do governo Lula, que agora não vou conseguir abrir aqui para ti, porque depois que passa 6 meses, cai como se fosse a tag, né? Mas eu tinha várias restrições nas minhas redes sociais por checagens de fato. Até eu botar no Google aqui daqui a pouco eu acho. Checagens de fato que não checavam fatos, checavam detalhes
e falava que o detalhe era o fato e o fato fazia com que tinha que ser reduzido o alcance das vezes bloqueadas. Eu tenho ações judiciais para reestabelecer o meu Instagram, porque por conta de denúncias em massa, eu acabei tendo a minha rede social desligada por um tempo. Pois é, mas no depoimento ao STF, o Bolsonaro falou que esses manifestantes eram taxados como loucos, malucos. Aí fica aquela questão, assim, se o senhor concorda com essa avaliação, porque será que então foram manifestações espontâneas ou houve algum tipo de articulação coordenada? São duas coisas diferentes, tá? São 2 ou 3 coisas diferentes, tá? Primeiro que eu acredito que tu não seja de direita. Eu não sou nada. Tu não tá nesse meio político, beleza. Não, tu é neutra. Sou beleza. neutra. Extremo ou centro? Sou jornalista. Tá, beleza. Então tá, tu não é de direita. Então tu não tava nas manifestações do Bolsonaro depois do segundo turno das eleições. Como eu disse antes, Tava eu como tô jornalista. aqui como jornalista. Não, mas tu não tava lá. Não, porque eu não tava trabalhando como jornalista na época. Não tava lá, então. É. Eu também não fui. Porque... Enfim, tem toda uma questão sobre como é que foi a questão das eleições, se foi certo ou foi errado, eu não entrei nessa seara. E no dia 15 de novembro de 2022, era um feriado nacional. E nesse dia eu fui visitar o Museu do Exército, que era bem onde estavam as manifestações contra o Lula e a favor do Bolsonaro. E naquele momento, eu entrei no quartel lá do Museu do Exército para fazer uma visita e eu vi as pessoas decepcionadas com o Bolsonaro. Porque elas queriam que o Bolsonaro tinha dado um golpe antes. Existiam pessoas que queriam que o Bolsonaro fizesse uma ação enérgica. Tá, beleza. Que não é a grande massa de bolsonaristas, mas existiam pessoas dentro do bolsonarismo, que eu até acho que são além do Bolsonaro, mas que queriam que o Bolsonaro fizesse algo. Isso é óbvio, né? Beleza. E quando o Bolsonaro não fez nada, foi embora do país, essas pessoas ficaram indignadas com o Bolsonaro. Então, em 8 de janeiro, quem estava na frente dos quartéis, ou estava lá no 8 de janeiro, lá, não estavam querendo o Bolsonaro. Essas pessoas que tinham abandonado o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, entre aspas, tinha abandonado elas. Então, tu até pode falar que essas pessoas são de direita, mas elas estão mais à direita que o Bolsonaro. Porque o próprio Bolsonaro não fez nada, não deu golpe. Então, por isso que talvez, imagino que no depoimento dele tenha falado que... eu não sei como é que ele falou. Como é que tu falou que ele falou? Malucos. Malucos. Por isso que seriam, supostamente, essas palavras, né? Malucos. Porque o Bolsonaro... Até tem uma coisa que eu falo, tá? Uma vez eu estava numa entrevista no Pampa Debates. Daí eu estava lá, o deputado do Partido Progressista lá, o deputado federal do Partido Progressista, que é médico, o Pedro Westphalen, tinha outras pessoas. E alguém me perguntou, já você até é bolsonarista? Eu falei, sim, eu sou bolsonarista. Mas eu não sou mais bolsonarista que o Bolsonaro. Porque tem umas pessoas que estão além do Bolsonaro. Né? Tem o Bolsonaro como linha ideológica de referência e tem umas pessoas além do Bolsonaro. E essas pessoas estão além do Bolsonaro. Elas estão mais à direita do que o Bolsonaro. O Bolsonaro, eu digo, é o maior democrata que o Brasil já teve. Porque se o Lula tivesse 1% das condições que o Bolsonaro teve para romper a ordem democrática, o Lula tinha rompido. Eu não tenho dúvida. O Lula tinha rompido. O Bolsonaro não fez, mesmo com muita gente enchendo o saco para fazer, mesmo com alguns aloprados, que a gente chama, dando ideia, tanto que estão implicando ele porque tinha aloprado dentro do Palácio Planalto, falando para ele faz, e ele aqui quieto, ouvindo, tentando acabar com aquilo, porque ele sabia que iria se ferrar. Não fez nada. O Bolsonaro é o maior democrata do Brasil. O Bolsonaro tinha pessoas o instigando a fazer errado, não o fez. Isso prejudicou, acredita? Não, na verdade, pelo contrário, né? Se ele tivesse feito, o que ia estar acontecendo agora? Não, digo Toda a perseguição dele estava justificada. Sim. Como? Quando chegou dia 28 de dezembro, ele pegou o avião, foi para os Estados Unidos, pum, falou, galera, valeu, o mundo não acaba agora, daqui 4 anos tem eleição, tamo junto. Ele literalmente abriu mão de qualquer expectativa que essas pessoas tinham. E daí, esses aloprados que foram no dia 8 de janeiro, queriam uma nova direita sem Bolsonaro. Quem queria o golpe não foi o Bolsonaro. O Bolsonaro é o maior democrata do Brasil. E ele está pagando pelos aloprados que queriam e que agora assumiram, né? Agora assumiram. Agora quem tá lutando por essas pessoas é o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, ao invés de tentar a anistia para ele, está tentando a anistia para esses aloprados. Que até, na falta de alguém mais à direita do Bolsonaro, é quem essas pessoas acabam apoiando.
Pensa, se tem pessoas mais à direita que o Bolsonaro, e o Bolsonaro é o mais à direita que existe, essas pessoas acabam se aglutinando no Bolsonaro. Só que se tivesse alguém extremista de verdade, elas iriam para esse extremista e não para o Bolsonaro. Então, é mais por uma questão de falta de opção no mercado eleitoral do que, de fato, por uma coerência de alinhamentos. Sim. Mas essas pessoas hoje buscam no Bolsonaro como se fosse uma referência. Mas o Bolsonaro não deu golpe, não trabalhou pelo golpe. Na verdade, ele foi o maior democrata porque ele tinha pessoas o instigando a fazer errado e não o fez. E daí, esse contexto que eu vi, que eu falei para vocês ali na questão do dia 15 de novembro, eu vi, ninguém me contou, eu vi, pessoas me falaram, agora é sem Bolsonaro. E agora o Bolsonaro está lutando para essas pessoas. Mas, na verdade, é até injusto, porque ele está pagando um preço que elas cavaram, né? Enfim, algo nesse sentido. E falando ainda sobre essa questão do Bolsonaro, no último domingo, o ex-presidente, né, o Jair Bolsonaro, ele se manifestou em ato público por meio de ligação feita com o deputado Nicolas Ferreira. E foi mais ou menos assim, foi por isso, na verdade, que a decisão do STF, que restringia ele de uso de redes sociais, ele foi condenado, né? E na sua leitura, o senhor acredita que esse episódio configura como uma desobediência ou também acredita que seja um tipo de censura, represália? Não, é uma forma de censura, com certeza. Por quê? Porque o Bolsonaro está... No primeiro momento, a questão da decisão judicial que foi exarada pelo STF ou pelo ministro relator, ela estava mal escrita. Tanto que dava a entender que ele não poderia usar as redes sociais, nem dele, nem de terceiros. E daí, como não poderia nem sequer dar entrevistas, porque as entrevistas seriam replicadas nas redes sociais, e como as redes sociais parece que tem alguma mágica por trás, não poderia ter, como se fosse, não poderia vazar essas informações para redes sociais. Só a Globo podia dar a notícia do Bolsonaro. Parece que era isso. Globo, Record, SBT, Band. O resto não podia. Vocês não poderiam falar sobre o Bolsonaro porque é crime, né? E daí teve pegou mal pra caramba. Parecia porque né? Parecia que era uma perseguição, parecia que era um ato desmedido de censura e de combate à liberdade de expressão. E daí teve uma retificação na decisão dizendo que não, nunca foi dito que não poderia dar entrevistas. Então, poderia dar entrevistas, poderia se reunir, poderia participar, só tinha que respeitar as medidas cautelares, que era final de semana e de noite tá em casa. Tipo, quase como se fosse um casamento. E daí teve essas restrições. Mas não falava que era proibido, não tinha especificamente que era proibido participar de ligações. Tanto que aos sábados e domingo, imagino, o Bolsonaro continuava participando de ligações, telefonemas com pessoas. Agora, qual a diferença entre tu poder participar de uma ligação ou tu pegar essa ligação e colocar no microfone e a partir de agora falar: oi galera, tudo bem? Tamo junto aí, vamos ajudar o Brasil. Isso é usar a rede social? Isso é deixar de estar em casa durante as restrições? Na minha opinião, não. E então, na minha opinião, acabou sendo algo que foi desproporcional. Parecia que foi uma decisão tomada muito mais de maneira emocional do que de maneira racional. Até porque, como eu falei no início, isso vai ter que ser referendado daqui a pouco pela primeira turma. Então, a gente vai ver qual é que vai ser o posicionamento dos ministros. Então, eu acho que foi desproporcional e os próprios ministros, pelo menos aqueles que eu vi a matéria antes de entrar aqui na reunião, pensam que foi algo desproporcional. Porque ele está sendo julgado. Se a turma entender que ele foi condenado, coloca lá mais 6 meses para compensar esse descumprimento suposto. Não faria sentido. Então, na verdade, parece que sim, que essas decisões, nesse momento, elas não são mais racionais. Parece que tem algo pessoal envolvido. Eu acho que foi desproporcional, sim, essa questão da prisão, a transformação das medidas restritivas em prisão domiciliar, porque, na verdade, o que parece que está acontecendo é, sim, mais uma forma de censura. Porque agora, além de não poder sair de casa, ele não pode usar as redes sociais. Então, na verdade, parece que o problema é o Bolsonaro falar, não é nada mais além disso. Sim, e assim, o senhor comentou que existem pessoas que são mais Bolsonaro que o próprio Bolsonaro. Sim. E algumas pessoas de direita também criticaram a atuação da família Bolsonaro. Não, daí são duas coisas diferentes, né? Sim, tem os que se dizem de direita e tem os de direita e os que são mais direita ainda que o Bolsonaro, tá? Geralmente, essas pessoas que criticam a atuação da família Bolsonaro são aqueles de direita que querem os votos da direita, mas não são de direita de verdade, tá? Exemplo, João Dória, Eduardo Leite, Ronaldo Caiado, esses caras aí que estão no extremo centro, que pegam a direitinha ali, meio limpinha, mas que, na verdade,
tem o sonho dourado de ganhar os votos do Bolsonaro sem o Bolsonaro. Isso é um fato. Então, tu pode ver que poucos foram os governadores que se manifestaram após o que aconteceu agora, no dia de ontem. Então, essa direita que fala que a família Bolsonaro está num projeto pessoal, na verdade é a direita que quer o poder sem o Bolsonaro. E o maior exemplo que eu vejo disso é o Eduardo Leite aqui. O Eduardo Leite quer o voto da direita, mas quer distância do Bolsonaro, né? Então, para ele, como se fosse desconstruir a imagem do Bolsonaro, é perfeito. E aconteceu muito isso aí na época de 2022. O João Dória, o Eduardo Leite, o Witzel, esses direita limpinha, como se fosse, querendo os votos do bolsonarista sem o Bolsonaro. Isso não existe e esses direita não são de direita, na minha opinião, nem aqui nem na China. Só usam o discurso da direita para tentar... MBL também é um grande exemplo, que quer o voto dos bolsonaristas sem o Bolsonaro. E então esses que se dizem de direita e que falam contra a família Bolsonaro não estão comprometidos com as pautas mais importantes que nós temos hoje, que é a liberdade de expressão e defesa das nossas liberdades. Pois é, porque eles criticaram justamente a atuação do deputado Eduardo Bolsonaro ao pedir apoio para o Donald Trump para as aplicações de sanções e tarifas contra o Brasil. E o que o senhor enxerga em relação a isso como alguém que se diz de direita de verdade? Olha só, essa está sendo a entrevista mais difícil que eu já dei. Porque é a primeira vez que eu estou falando tão abertamente sobre isso, porque eu também tenho medo. Eu também tenho medo. Eu fiz um vídeo sobre isso recentemente, que não teve grande repercussão, mas eu vou traduzir o que eu estou te falando aqui. O que eu vou traduzir respondendo a tua pergunta. Tu já ouviu falar que mulheres, quando eventualmente numa relação familiar, marido, namorado, começam a ser diminuídas, abusadas, às vezes sentem como se fosse, e talvez tu já tenha casos inclusive na família ou alguém próximo que tenha passado por isso, se sentem constrangidas de buscar ajuda. Acontece. Por quê? Porque existe um julgamento social, porque existe às vezes as forças de segurança que não estão preparadas para acolher, então tu vai lá, às vezes tu vai numa delegacia, receber a ajuda do policial, e o policial de vez pegar e te acolher, fica te olhando, ou fica duvidando, ou fica dizendo que, mas se quisesse isso, tal coisa, não tinha ido tal hora. Exemplo, né? Então, existe, como se fosse no caso das mulheres, um medo de buscar ajuda e não ser acolhida. Beleza. Isso é um fato, acontece na nossa questão. E o que nós temos que fazer? Temos que mudar a sociedade. Inclusive, as delegacias da mulher têm como se fosse esse aspecto de ter mais tolerância, mais capacidade, mais compreensão e tal. Só que vamos supor que uma mulher vai numa delegacia normal e ela não consegue ajuda. Ela é ridicularizada, constrangida e acaba sendo, enfim, diminuída ali na sua causa. Seria justo que ela buscasse uma instância superior, fosse no Ministério Público, fosse com algum outro lugar e tal, onde ela pudesse buscar ajuda para sair naquele momento, para sair daquela situação de constrangimento e de abuso que ela está sofrendo. Na minha opinião, guardadas as devidas proporções, porque obviamente não é o que acontece com a direita no Brasil hoje. A direita, ao longo de décadas, está sendo ridicularizada, está sendo colocada para baixo, está sendo constrangida quando busca ajuda, os processos nunca prosperam. Quando vai na polícia, mas isso aqui é liberdade de expressão. Exemplo, Michele Bolsonaro. Michele Bolsonaro falou alguma coisa contra a Janja, tá atentando contra a honra da Janja. Chamaram a Michele de garota de programa, chamaram a Michele de Micheque e tá tudo certo, liberdade de expressão. Então, a Michele, por ser uma mulher de direita, não tem os mesmos direitos que uma mulher de esquerda teria na exata mesma situação. E a direita, como um todo, não tem os mesmos direitos que a esquerda tem na mesma situação, equivalente. Então, o Eduardo Bolsonaro, assim como a mulher vulnerabilizada, foi buscar a instância superior, porque os meios que ele foi buscar para tentar combater a injustiça que ele estava observando não estavam mais suficientes porque a nossa polícia não acolhe quem é de direita. Então ele buscou o nível superior. Inclusive nós temos tratados internacionais, que é o tratado, acho que é São José da Costa Rica, que é como se fosse uma constituição que está um pouco logo abaixo da nossa constituição, que é uma constituição da América Latina, da nossa América como um todo, que fala essa questão de liberdade de expressão, perseguição política, tolimento das capacidades do parlamento de buscar ajuda e tal. Então, ele não está fazendo nada ilegal. Ele está buscando ajuda superior. Foi aos Estados Unidos, poderia ter ido aqui na Argentina, poderia ter ido no Parlamento Europeu, mas ele foi nos Estados Unidos.
E assim como acontece com a mulher quando é ridicularizada, quando busca ajuda, a direita está sendo ridicularizada porque busca ajuda. Não ridicularizaram a esquerda quando a esquerda foi buscar ajuda. Buscando lá o Parlamento Europeu, buscando aqui a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, mas a direita foi ridicularizada. Então, eu acho que o Eduardo Bolsonaro, numa medida desesperada, foi buscar o policial. E teve um policial que ouviu ele. Esse policial hoje é o Donald Trump. Então, eu acho que ele está buscando a única alternativa que ele conseguiu observar. Ah, mas ele fez errado, devia ter ido primeiro na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, primeiro no Parlamento Europeu, para depois buscar os Estados Unidos, que é um absurdo, porque soberania. Agora, é mais ou menos a mesma coisa que tu falar. Para a mulher, que foi no policial e não foi atendida, mas foi no Ministério Público e daí foi atendida, fala, não, mas tu não devia ter ido no Ministério Público. Devia ter ido primeiro aqui na Delegacia da Mulher. Não, cara, eu estou buscando... Eu sou a vítima oprimida. A direita é a vítima oprimida. Eu não sei o que fazer, porque todas as ferramentas que eu busquei não funcionaram. Eu acho que eu estou sendo tolhido na minha liberdade de expressão, na minha liberdade econômica, na minha rede social, na minha liberdade de ir e vir, nos meus contratos, porque tem pessoas que perdem contratos porque são de direita. E eu busquei o policial. O policial que me ouviu foi o Donald Trump. Não, tá errado, tendo contra a soberania nacional. Não, cara. Assim como a mulher, numa situação de dificuldade, buscou alguém que lhe ouviu, a direita brasileira buscou alguém que lhe ouviu. Então, na minha opinião, o Eduardo Bolsonaro, está fazendo a única opção que ele observou. Podia ter 1 milhão de outras alternativas que funcionassem. Ninguém teve a ideia de fazer. Ele foi alguém que buscou fazer essa. Ah, foi certo ou foi errado? Quem vai julgar vai ser a história. Mas ele buscou e hoje a direita tem uma dívida de gratidão com o Eduardo Bolsonaro que sacrificou o seu mandato de deputado federal para tentar lutar por um Brasil melhor. Se foi o certo ou foi errado, a gente vai descobrir ao longo do tempo. Uhum. E a gente já está se encaminhando para o final, né? Que eu sei que o senhor também tem um horário. Sim. E o senhor não sentiu essa... Só para as últimas perguntas, assim, se o senhor não sentiu nenhuma represália em relação a protocolar o impeachment do Eduardo Leite? Olha só, surpreendentemente, a resposta vai ser não, tá? Uhum. Eu era um que tinha medo de protocolar o impeachment do Eduardo Leite, tá? E, surpreendentemente, a resposta é não. Não tive. Em nenhum momento, ninguém me ameaçou. Óbvio, tiveram comentários nas redes sociais dizendo que absurdo, vai trabalhar vereador e parará e tal, porque são, obviamente, correligionários do governador e tal. E, nesse caso específico, embora tenha 1000 divergências ao governador Eduardo Leite, não senti perseguição judicial, não senti perseguição policial por ter tido essa postura. Óbvio que alguns deputados ficaram desconfortáveis, né? Porque agora, se for colocado em votação, eles vão ter que se posicionar. Mas, respondendo à pergunta, não senti nenhuma perseguição por parte do governo do Estado após ter protocolado impeachment. Uhum. É quase como se fosse um ato administrativo qualquer. Então, acredita que as pessoas também estão na mesma linha de pensamento? No Rio Grande do Sul, não vi perseguição. Uhum. Então, no Rio Grande do Sul, não vi perseguição. Talvez, então, ele... Se tivesse algo parecido desse ponto de vista de estruturas de Ministério Público, polícia... parecido a nível federal, não teria essa perseguição que nós temos observado a nível federal contra os parlamentares federais. Então, pode-se dizer que as pessoas não aprovaram o governo Leite? Não, é que são coisas diferentes, né? Uhum. Uma coisa é tipo assim, existe um clamor popular pela saída do Leite, né? 2/3, ou talvez aí 3/5, 60% não queira o Leite. Mas no segundo turno ele ganhou e é isso aí, é o nosso governador até o final do mandato. Mas do ponto de vista de perseguição legal por ter protocolo de impeachment, eu achava que ia acontecer, não aconteceu. Isso acho que é um ponto para ele que, de fato, não vi usarem a máquina estatal do Rio Grande do Sul para me perseguir. Achava que ia acontecer, mas não aconteceu. Se fosse algo parecido a nível nacional, hoje, talvez não fosse a mesma história. Sim. Só para encerrar assim, então, será que isso não quer dizer que aquilo que as pessoas dizem, né, tanto de direita quanto de esquerda, que ele fica meio que em cima do muro? Não, isso é assim, né? Ele fica em cima do muro, mas são duas coisas diferentes, né? Uma coisa é tipo assim, uma coisa é tu não te posicionar. No caso dele, ele não se posiciona. Ele é extremo-centro, que nem eu chamo, tá? Um extremista de centro, tipo assim, né? Fala que é contra a polarização. Mas uma coisa é tu ser de direita ou ser de esquerda, tu pode ser de esquerda e democrata, tu pode ser de direita e democrata. E outra coisa é tu instrumentalizar as instituições públicas para perseguição de adversários políticos. E isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Isso pode gravar. Não aconteceu. Eu achava que ia acontecer, mas não aconteceu.
No Rio Grande do Sul não aconteceu. O maior depoimento que eu poderia fazer para ele. Ainda mais de alguém que critica tanto ele, né? Não aconteceu comigo, felizmente. Então, pensando assim nas próximas eleições e para finalizar a entrevista, o que a direita precisa fazer ou continuar fazendo? O que a direita precisa fazer, na verdade, eu acho que está fazendo é formação de cidadãos. Porque o voto, ele depende de vários fatores. Existe o voto ideológico, existe o voto fisiológico, existe o voto por interesse pessoal, o voto por questão circunstancial. E o que tem feito a direita crescer é cada vez mais os cidadãos estarem interessados em política. E daí, quando elas se interessam em política, o argumento da esquerda e da direita passa a ser considerado. Só que a esquerda, tipicamente, ela tem um argumento mais raso. Nós precisamos lutar para acabar com a pobreza. Nós precisamos acabar com os ricos. Nós precisamos diminuir a desigualdade. Nós precisamos de passagem grátis. Nós precisamos de casa boa para todo mundo. Todo mundo concorda com isso. Todos nós concordamos com isso. Mas a esquerda, ela supõe um monopólio da virtude. Não somente quem é de esquerda que se preocupa com os pobres. Porque eu falei que tem que ter casa grátis para todo mundo, então eu me preocupo com os pobres. Só que é algo que não se sustenta. Tu simplesmente falar que as pessoas têm que ter direito a algo não faz com que essa coisa se torne automaticamente gratuita e infinitamente disponível. Tá? Então a esquerda manifesta muitas virtudes que no longo prazo não se confirmam. E a direita, embora não manifeste tantas virtudes, ela tende a ser mais factual, mais como se fosse realista. E no longo prazo, a direita acaba tendo mais coerência. Então, o próprio debate nas redes sociais ou nos meios de comunicação sobre política, de maneira mais profunda do que simplesmente jargões fáceis que a esquerda usa, faz com que as pessoas percebam que elas estavam sendo enganadas pela esquerda, com promessas vazias, mas de fácil aceitação. E no longo prazo elas começam a perceber que não, a direita é quem tem respostas mais coerentes para os problemas que nós observamos. Óbvio que tem muitas pessoas de direita que nem entendem o que estão falando. Isso é um fato. Quantas são as pessoas que param para ler a teoria liberal, a teoria libertária, o conservadorismo e coisas nesse sentido? São poucos, né? Então é muito comum também na direita termos pessoas que manifestam virtude num populismo de direita. Mas na média, como a direita ela acaba sendo mais marginalizada, as pessoas que são de direita precisam ter como se fosse um embasamento ideológico maior. Então elas costumam ter mais aderência à ideologia pura. Então se nós conseguirmos cada vez mais formar pessoas a se emancipar do jargão fácil, a entender os problemas na sua complexidade, isso aumenta a tendência dessa pessoa a votar na direita. Tanto é por isso que os mais velhos votam na direita, porque eles já erraram há mais tempo. Já segui A, B, C, não funcionou, então agora eu não tenho muito tempo a perder, eu quero ser prático. O que funciona? Funciona isso, isso, isso. Então, direita. Então, acho que é mais ou menos essa razão pela qual a direita tem crescido e que se ela quiser continuar crescendo, ela tem que estar continuando formando pessoas. Então, eu acho que é por isso que a esquerda persegue as redes sociais e persegue a internet. Porque a internet dá uma profundidade maior no argumento. Porque tu pode ver os dois lados, tu vê o argumento da esquerda, vê o argumento da direita e tu te convence do que é melhor. Normalmente, as pessoas que se interessam mais tendem a se interessar e concordar mais com as respostas da direita. Só que isso tem um custo, que é um custo de tempo e de atenção, é um custo de estudo, de leitura, de debate, que não é todas as pessoas que estão dispostas a fazer. Então eu imagino que no longo prazo a direita vai vencer, ponto. Talvez daqui a 10, 15, 20, 40 anos, a direita seja superada por uma nova ideologia. Mas hoje ainda, o grosso da população está se libertando do que não funcionou, do que eles observaram na esquerda, e começando a aderir no que elas estão observando que passou a ser mais coerente através da direita. Daqui a 20 anos, 30 anos, talvez seja outra ideologia, mas hoje, por enquanto, acredito que seja isso. Ter mais acesso à informação e formação de pessoas para que elas, concordando com as pautas, entendam que quem vai representar aquilo que são os interesses legítimos delas é a direita. Entendi. Vereador, gostaria de agradecer sua participação pela nossa conversa e por compartilhar conosco a sua opinião, né? Porque é sempre importante aqui o nosso podcast da Porto Alegre Oficial. Ele quer gerar justamente isso, debate. É importante a gente conversar, independente do viés político, mas é bom a gente sempre debater, ter essa troca limpa de conversa.
Foi a entrevista mais difícil que eu já dei. Não tanto por tu me colocar em condição de cheque, mas porque foi a vez que eu mais me senti à vontade de falar. Por quê? Porque eu acho que está voltando a liberdade de expressão no Brasil. Hoje foi um dia que eu senti menos medo de falar. Por quê? Porque o jogo está virando. E agora, nós que estávamos com aquele entalado na garganta, passamos a se sentir mais confiantes. Pode ser que por eu ter falado aqui, eu seja punido. Pode ser. Mas foi a primeira vez que eu me senti à vontade de falar, porque eu acho que o Brasil está mudando e eu tive como se fosse confiança para falar o que eu queria dizer, mas estava entalado na garganta. Então, obrigado pela oportunidade. A gente que agradece a participação. E você que nos assistiu até agora, muito obrigada também. Nós estamos agora localizados no estúdio da SZ Working, que fica localizado na Rua dos Andradas, número 860, no Centro Histórico de Porto Alegre. Aqui você pode planejar sua reunião, seus eventos, ou até tomar um café, como esse que a gente está tomando agora, que é do Zé Café. E ele é muito bom. E muito obrigada a você que nos assistiu até agora. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, Porto Alegre Oficial. E até a próxima!